Pessoal, então, o nosso plano para hoje é o seguinte. Na aula passada, só retomando um pouquinho, a gente estudou um pouco mais sobre a introdução e analisamos uma redação para ver como que a introdução fica dentro do todo do texto. Então, a gente sempre tem que estudar dentro do contexto. Hoje, o nosso plano é que a gente desenvolva um pouquinho mais sobre o desenvolvimento da redação. A gente vai entender que estrutura é essa do miolo da redação e vamos conversar também sobre a qualidade dos argumentos que nós vamos inserir nesse miolo da introdução. Então, para fazer isso, eu vou compartilhar com vocês o material que depois eu já vou postar também no grupo, esse material. Vocês estão enxergando o material também? Só me deem um ok aí. Eu não estou vendo o chat. Se vocês puderem abrir um microfone e me dizer que estão enxergando, fico grata. Estamos, prof. Eu tô. Muito obrigada, pessoal. Então é o seguinte, hoje nós vamos falar sobre desenvolvimento. Deixa eu só voltar aqui que eu fiz um negócio. Se as medidas forem executadas. Aqui, então a gente vai falar sobre desenvolvimento. Pessoal, o desenvolvimento da redação tipo Enem é dividido em 2 parágrafos. É o que a gente chama de parágrafo padrão. O que tem dentro desse parágrafo? Nós já vimos um pouquinho nas aulas passadas, eles são compostos por 4 períodos. Durante a semana eu corrigi todas as redações de vocês e eu observei que, apesar de eu ter falado na primeira e na segunda aula, eu sei que foi rapidamente a estrutura do parágrafo de desenvolvimento, alguns ainda não estão ajustando ajustando os argumentos dentro de um parágrafo com 4 períodos. Então, para ficar um pouco mais claro, o que é um período? Um período é quando a gente inicia a frase com letra maiúscula e vai até o ponto final. E um parágrafo de desenvolvimento, então, tem 4 períodos. É obrigatório ter 4 períodos? Não é obrigatório, mas dentro do Enem, o que fica melhor é um parágrafo dividido em 4 períodos, sendo que eles vão ter uma função, cada período tem uma função específica. O primeiro período a gente chama de tópico frasal. E qual que é a função dele? É estabelecer para o leitor qual será o centro daquele parágrafo, qual que é a ideia principal que será abordada dentro daquele parágrafo. O tópico frasal é como se fosse a introdução do parágrafo de desenvolvimento. Como que ele é composto? Ele é composto da seguinte forma, vai ter um elemento de coesão. Depois desse elemento de coesão, geralmente nós nos posicionamos sobre a informação central daquele parágrafo. Assim como a gente faz lá na introdução uma tese, o tópico frasal é uma microtese, é uma pequena tese daquele parágrafo. Então, é legal a gente utilizar também adjetivos ou advérbios aqui nesse primeiro período do parágrafo de desenvolvimento. Com licença. Fala. Diga. A gente estava conversando aqui no grupo, tá bem travado. Bem travado, deixa eu trocar. Vou trocar minha internet e ver se melhora, que eu tenho 2 aqui. Vamos ver se vai melhorar agora. Tá melhor? Travando menos? Aqui sim, bem menos. Beleza, eu troquei a internet, agora é capaz de ficar mais estável. Se não ficar, daí a gente aborta a missão e eu gravo a aula em outro horário para não ficar ruim para vocês. Então, a Pro estava explicando que o parágrafo de desenvolvimento tem 4 períodos. O período inicia quando a gente coloca a letra maiúscula e ele vai até o ponto final. O primeiro período é chamado de tópico frasal,
ele é a microtese, é a opinião central do parágrafo. Por isso, ele também tem adjetivo e advérbio, como é lá na introdução, na tese. Depois do adjetivo e do advérbio, é importante retomar o tema desse parágrafo, desse texto. Então, eu faço uma retomada do tema. Geralmente, eu retomo esse tema usando sinônimos ou expressões que remetam à ideia do tema. Por exemplo, a problemática supracitada, esse problema, essa mazela. De alguma forma, eu vou apontar para o tema. Depois da retomada do tema, eu coloco o item A da tese. Tá? O que é o item A da tese? Lembra que lá na introdução a gente dividiu o segundo período, o último período da introdução, em 2 tópicos. O tópico A, que vai dar origem ao primeiro parágrafo de desenvolvimento, e o tópico B, que dá origem ao segundo parágrafo de desenvolvimento. Geralmente, nós dividimos a redação em causas e consequências. Então, a tese A geralmente expressa a ideia de causas. Hoje eu vou mostrar para vocês uma redação que ela não foi dividida em causas e consequências, ela foi dividida em benefícios e consequências. Então, não é obrigatório fazer causa e consequência. Mas, quando você fizer, é legal conhecer os adjetivos para a palavra causa, para o teu texto não ficar muito repetitivo, que aí você vai substituindo por origem, gênese, alavancas, gatilhos, como eu já falei também nas aulas anteriores. Esse é o primeiro período. O segundo período, como eu falei também já, é o argumento 1. O primeiro argumento da redação ele é extremamente importante, porque é o primeiro momento que o avaliador ele vai observar a qualidade dessa argumentação. Então, esse primeiro argumento ele precisa necessariamente introduzir dentro da redação, presta bem atenção nisso aqui. Se tá dormindo, dá uma acordada, se tem um chimarrão, dá uma chupada e presta atenção. E tem gente que não é aqui do Rio Grande do Sul, né? Daí não toma chimarrão, mas enfim. A galera aqui do Rio Grande do Sul geralmente toma um chimarrão para acompanhar o EAD, tá? Para quem não é, fica então essa informação. Olha só, presta bem atenção. Nesse lugar da redação, que é o argumento 1, você precisa inserir uma área do conhecimento diferente daquela área que você colocou lá na introdução. Então, se na introdução você usou história, aqui não dá mais para usar história. Como a informação que vai virar o argumento precisa ser de outra área do conhecimento, literatura, filosofia, alguma outra área. Tá? Então, no argumento 1, eu vou começar com coesão. O que é coesão, por o que tu tanto fala? São os alinhavos, são aquelas costuras que eu faço entre um período e outro. São expressões que conectam as partes do texto. Então, aqui a coesão para iniciar o argumento 1, você pode ter memorizar umas 3, 4 e sempre usar uma dessas nesse momento de começar o argumento 1. Pode ser nessa perspectiva, desse modo, dessa forma. Presta atenção que quando você usa pronome demonstrativo como forma de coesão, é sempre com 2 S's, porque você está retomando uma ideia que já foi dita anteriormente, e os pronomes que fazem isso, que promovem a anáfora dentro da redação, são escritos com 2 S's. Tá? Então, eu decoro ali uns 3, 4 desses para começar o argumento 1. No argumento 1, eu preciso, então, de uma área do conhecimento, é importante colocar. E depois dessa área do conhecimento, ou junto com essa área do conhecimento, eu não posso esquecer de me posicionar sobre ela. Então, novamente, aqui vai ter um adjetivo ou um advérbio. Quais adjetivos? É lamentável, felizmente, infelizmente, é essencial, crucial, é execrável. Tá? Então, eu vou precisar de uma adjetivação ou de um advérbio. Ou então, como naquela redação da semana passada que a Pro analisou, um conjunto de palavras que expressem a tua opinião sobre aquela informação. Então, eu preciso expressar minha opinião. Que jeito? Geralmente, o jeito mais fácil é usando adjetivos ou advérbios. Muito bem.
Então, isso é o argumento 1. Nós já vamos ver na prática, na redação, um argumento. Lembrando que eu sempre preciso fazer esse posicionamento pelo menos uma vez dentro do parágrafo para que a minha redação não fique apenas expositiva e ela seja realmente um texto dissertativo ou argumentativo, no qual eu me posiciono e opino sobre um determinado tema, tentando convencer o avaliador da minha opinião e mais da qualidade dos meus argumentos. Eu vou grudar o argumento 1 com o argumento 2. O que eu vou usar? Coesão de novo. Então, atenção, algumas redações que eu li nessa semana não estavam colocando os elementos de coesão, ou estavam usando elementos de coesão inadequados para cada região. Nessa região da redação, o que acontece é que geralmente você vai somar o argumento 1 com o argumento 2, você vai fazer uma soma de ideias, é o que geralmente ocorre. Então, bons elementos de coesão para essa região são outros sim, ademais, além disso, some-se a isso, todos dando essa ideia de soma, são os mais utilizados para essa região da redação. A estrutura do argumento 2 é mais ou menos a mesma do argumento 1. Se você não tem uma área do conhecimento para rechear esse argumento 2, o que você pode fazer é um comentário, um aprofundamento do argumento 1. Então, aqui, o que vai acontecer? Eu uso outra área associada ao argumento ou comento, aprofundo o argumento 1. Certo? Preciso me posicionar de novo, colocar adjetivo de novo, tá? Tem que estar tudo ali expresso novamente, porque a estrutura do argumento 1 e do argumento 2 é a mesma. No final desse parágrafo, vem a conclusão do parágrafo. Como é que eu começo conclusão? Sempre com alguns elementos de coesão que indicam finalização de pensamento. Então, sempre nessa região da redação, eu vou usar ou logo, ou portanto, ou vou usar um destarte, ou eu vou usar um infere-se que. Aí, se eu estou pensando numa estrutura que é para uma prova de Enem, eu vou retomar o tema e sugerir uma ação para solucionar esse problema. Então, isso é uma estrutura padrão de parágrafo de desenvolvimento para o D1. Para o D2, o que vai acontecer no D2? No D2 eu repito a mesma estrutura, ou então, ou não faz a conclusão. Por que não fazer a conclusão ou quando não fazer a conclusão? Eu não vou fazer a conclusão quando a minha letra não é pequena o suficiente e eu sinto que vão faltar linhas para eu fazer uma boa conclusão. Então, nesse caso, eu posso extirpar a conclusão do D2 para que sobre mais espaço para que eu possa desenvolver uma excelente conclusão, porque a conclusão, ela vale 200 pontos, então não posso perder esses pontos. Mas a estrutura do D2 é, via de regra, a mesma estrutura do D1, vai seguir essa mesma lógica de organização com 4 períodos, mas se eu estou vendo que está apertando o cerco, estou chegando no final da folha, não vou ter tempo suficiente para fazer uma excelente conclusão, eu aborto a conclusão do parágrafo D2. Então, essa é a estrutura. Mas qual é a qualidade? Como que eu vou qualificar os argumentos? E o que são argumentos? Em uma redação do Enem, os argumentos principais que são utilizados, eles são de origem ou histórica, ou eles são estatística. São evidências estatísticas, são números que comprovam aquilo que eu estou dizendo. Além da estatística e da história, se usa o argumento de autoridade, que são as citações. É quando eu faço uma citação direta ou uma paráfrase de um autor que é uma autoridade naquele assunto. Ele sabe muito daquela situação, daquele assunto,
e eu cito para ajudar a corroborar a minha tese sobre aquela questão. Então, argumento de autoridade, evidências estatísticas e causas históricas ou exemplos históricos do problema. E outra forma de argumentar são os exemplos. Aí os exemplos, eles podem ser reais, quando eles são notícias. É importante que quando eles forem notícias, eu cite uma fonte. Se eu não sei a fonte, eu chuto, eu digo que é no jornal o Estadão, a Folha de São Paulo, digo um nome de um jornal de grande circulação, porque provavelmente esse jornal tenha apresentado esse fato, porque quase todos os jornais apresentam as mesmas notícias. Então, se é uma notícia que representa o tema, eu preciso dar uma fonte, para ficar mais persuasivo, mais interessante. Quando é citação, é importante eu fazer um aposto explicando quem é aquele autor. Filósofo francês, filósofo polonês, é um pensador italiano. Então eu explico quem que é aquela pessoa para dar maior relevância para aquilo que eu estou citando. Escolho bem o autor, tento evitar os autores que já se transformaram muito em clichês, como por exemplo Zygmunt Bauman. Vou aprender outros autores para citar. Quando forem dados estatísticos, é importante dar a fonte também. Se você não sabe a fonte, IBGE é a nossa fonte. IBGE. Existem outros institutos que produzem estatística? Com certeza, quase todas as universidades promovem conhecimento com base em evidências matemáticas, estatísticas. Mas como o IBGE é o grande instituto que faz todo tipo de pesquisa no Brasil, a gente pode citar essa fonte IBGE. Os fatos históricos, eu também posso dar referências, citando historiadores que são contemporâneos, mas que refletem e publicam livros sobre a história. 2 eu posso ter na manga para citar sempre, por exemplo, o Leandro Carnal, que ele está bastante presente nas redes sociais, ele tem o canal dele no YouTube, palestras, livros, que ele fala de temas atuais e correlaciona com o passado por ser historiador, então é um cara que eu posso usar para referendar meus argumentos históricos. E outro, além do Leandro Carnal, que está bem na moda, é o Harari, Yuval Harari. Até são sugestões bem importantes de leitura. O Harari, então, ele é historiador israelense e ele escreveu o livro Sapiens, que é um best-seller, e praticamente conta toda a história da humanidade, muito sinteticamente, muito resumidamente. E o Leandro Carnal, que é um historiador brasileiro também, certo? Então, basicamente, essas são as áreas do conhecimento, as mais utilizadas como fonte, como embasamento para os argumentos. Ali nos exemplos reais, eu posso usar também exemplos que são ficcionais. E aí, quando for ficção, cabe literatura, exemplos literários, do cinema e das séries, inclusive das histórias em quadrinho também. Quando forem os livros da literatura, um critério bom para eu utilizar são os livros que fazem parte da história da literatura ou livros contemporâneos que já ganharam prêmios importantes ou que são sugeridos como leituras obrigatórias para o vestibular, certo? Então é um bom critério para escolher obras para citar. Cinema também, filmes que tenham ganhado premiações, Oscar, Cannes, etc. Ou Kikito, aqui no Brasil. Seriados também, privilegiar aqueles seriados que são mais sérios e que têm premiações também. Então, isso é para qualificar a nossa argumentação. Agora a gente vai ver uma redação e como que isso se organiza dentro dos parágrafos de desenvolvimento. Primeiro, pessoal, toda vez que eu vou me dedicar a escrever um texto, é super importante que eu faça um mapa conceitual. O mapa conceitual é um planejamento da redação. Eu vou visualizar o meu texto antes que ele aconteça. No caso, a redação que eu vou analisar com vocês é sobre o tema a importância e os benefícios da atividade física, razões e consequências para o sedentarismo. Esse era o tema. Então, você precisa se perguntar, qual é mesmo o tema dessa redação? Anota lá no seu caderno. A importância, os benefícios da atividade física, razões e consequências do sedentarismo. É repetitivo? Mas aí você não vai fugir do assunto. Aí você se pergunta, faz um diálogo interno. Qual é a estratégia de contextualização que eu vou utilizar para apresentar esse tema? Eu vou usar história? Eu vou usar literatura? Vai ser um seriado? Vai ser um filme?
Não sei. A Pro deu o tema na aula? Deu. Então, eu vou lá na apostila e leio sobre o assunto com as informações que vem na apostila. Não fico pesquisando na internet aleatoriamente, porque eu posso achar informações erradas ou com uma fonte não tão bacana assim. Então, eu olho na minha apostila lá e, eventualmente, eu estudo mais sobre aquilo que já está lá na apostila para não perder tempo. Escolho o que eu vou usar para contextualizar. Eu escolhi, vou citar o Hipócrates, que é o pai da medicina, que lá na Grécia Antiga, ele indicava os exercícios como tratamentos para os seus pacientes, porque ele percebia através do empirismo, através da prática, que quem fazia atividade física tinha uma saúde melhor. Vou fazer a tese nessa introdução, eu preciso me perguntar, quais serão os tópicos A e B para compor essa tese? Que coesão que eu vou usar para grudar a contextualização com o tema? Então, eu já coloquei ali uma sugestão para mim mesma de como eu vou linkar a contextualização com o tema. Hoje, já não é mais na Grécia Antiga, no presente, eu não posso deixar meu avaliador perdido lá no passado. Com os avanços científicos, a tese hipocrática foi confirmada. Aí, o meu tópico A vai ser benefícios do exercício e o meu tópico B, as consequências do sedentarismo. Tá? Então, esse é o planejamento da minha introdução. Eu já consigo visualizar como é que vai ser essa minha introdução antes dela ir para o papel. D1, como eu falei para vocês, eu preciso escolher o que vai dentro das 4 gavetinhas do D1. A gavetinha do tópico frasal, a gavetinha do argumento 1, a gavetinha do argumento 2 e da conclusão do parágrafo. Ele tem 4 períodos. Então, no D1, no tópico frasal, tá? Eu vou retomar o tema, né? Quais que vão ser os meus argumentos aqui no D1? Eu vou falar que a sociedade precisa ter consciência dos benefícios da vida ativa. Esse vai ser o meu tópico frasal. No argumento 1, eu vou citar a Organização Mundial da Saúde, dizendo que a depressão vai ser a doença mais incapacitante em 2020. Essa redação eu escrevi em 2019, 2018. Tá? Então, não sabia que em 2020 ia ter Covid ainda. A área do conhecimento, o aporte, então vai ser a citação da Organização Mundial da Saúde. A citação indireta é uma paráfrase, a área do conhecimento é ciência, é uma atualidade. O meu argumento 2 vai ser outro ganho, quer dizer, outro benefício da atividade física, que é o incremento da cognição. Vai melhorando teu vocabulário, vai anotando as palavras. Incremento é melhoria, cognição é inteligência. Esse vai ser o meu segundo argumento. Qual que é a área do conhecimento que vai dar aporte para esse argumento? Agora eu vou citar o Sócrates, mas eu não vou fazer uma frase batida, manjada do Sócrates. Eu vou dizer que legal que o Sócrates ensinava aos seus alunos enquanto caminhava, porque ele também percebia que caminhando eles absorviam mais as informações, eles aprendiam mais. Então a área do conhecimento que vai dar aporte vai ser história. Conclusão do parágrafo, você se pergunta, tá? Que ação que eu posso sugerir na conclusão desse parágrafo que está relacionada ao tópico A. Eu vou sugerir, então, que as UBSs, o que é uma UBS? Unidade Básica de Saúde. É o famoso postinho de saúde que fica perto das nossas casas, nos bairros. Devem orientar os pacientes sobre tudo que a atividade física pode agregar à saúde. Porque uma das atividades das UBSs é promover a saúde prevenindo a doença, não tratando as consequências. Então, esse é o planejamento do meu parágrafo 1 de desenvolvimento, meu D1. O D2, ele precisa se relacionar ao tópico B lá da tese, ao combate às consequências do sedentarismo, né, ou abordar as consequências. Então, aqui, além da retomada do tópico B, quais serão os meus argumentos? O tópico frasal vai ser sedentarismo é o grande responsável por doenças crônicas. Então, eu vou abordar consequências. O argumento 1, eu vou usar a estatística. Segundo o IBGE, 37% dos brasileiros são ativos fisicamente. E isso acarreta doenças crônicas. Porque 37% é a minoria. Então, pela minoria praticar atividade física, a maioria tem doenças crônicas. A área do conhecimento é estatística. A fonte IBGE, como eu falei antes, é importante dar a fonte quando eu uso evidência estatística. O argumento 2 são algumas consequências advindas da falta de atividade física, associada a um exemplo. Esse exemplo é literário, então eu vou citar um livro. A falta de atividade física pode causar AVC, diminuir a autoestima, a inteligência emocional.
vou citar o livro Murakami com a citação sobre o que eu falo quando eu falo de corrida. Se vocês não leram, também é uma boa sugestão de leitura. Tá? É um livro muito interessante, muito bacana. O autor, ele não é bem uma ficção, é quase um relato autobiográfico, que ele vai contando todas as transformações que ele percebe no seu físico, no seu organismo, no seu bem-estar e no seu emocional, quando ele passa a se dedicar à corrida todos os dias. E aí eu preciso me perguntar de novo, qual é a ação que eu posso sugerir para concluir esse parágrafo que esteja associada ao meu tópico B, que é consequências da inatividade física? As prefeituras municipais precisam investir em parques e pistas de corrida, porque eu estava falando de corrida ali, né? Então vamos seguir nesse raciocínio. Aí a conclusão geral da redação, eu coloquei uma ação e uma ação secundária que ajuda a detalhar a primeira ação. Tá faltando um elemento nessa conclusão, mas eu vou discutir melhor isso na semana que vem com vocês, que eu vou me dedicar mais a falar sobre a estrutura da conclusão. Mas já para adiantar, na conclusão dessa redação tá faltando detalhamento, um melhor detalhamento de como vai ser essa ação principal, tá? Então, essa redação não tiraria 1000, mas acho que tiraria uns 920 por aí, tá? Mas a estrutura de desenvolvimento vai estar bem certinha, a gente vai ver a redação agora. Na antiguidade grega, Hipócrates, considerado o pai da medicina, recomendava aos pacientes atividade física para manter o equilíbrio do corpo e da mente e, em consequência, serem mais saudáveis. Então, em verde está a contextualização da redação, com história, conforme o planejamento. Hoje, com os avanços científicos, a tese hipocrática foi confirmada. Que parte é essa em rosa? É o link, é a coesão entre a contextualização, apresentação do tema e tese A e B. Tornou-se evidente a importância do exercício pelos benefícios decorrentes desse hábito. Em azul nós temos o tópico A. E para combater as consequências nefastas do sedentarismo. Tópico B. Tese sempre tem que apresentar adjetivo. Então eu tenho evidente e tenho nefastas, que são os adjetivos. E o tópico A e B. D1 com 4 períodos, eu vi redação com um período só, vi redação com 3, 4 linhas no D1 e no D2. Então, na semana que vem eu vou enxergar uma introdução perfeita e um parágrafo de desenvolvimento perfeito, pelo menos no que diz respeito à estrutura, porque já foi passado para vocês. Eu sei que é muita informação, mas é importante que a gente vá somando, vou falar de novo essa expressão, tijolinhos no nosso castelo da redação. Nesse viés, é imperioso que a população brasileira tenha consciência acerca dos benefícios que uma vida ativa oferece. Em primeiro plano, pode-se destacar, segundo a Organização Mundial da Saúde, em 2020, a depressão será a doença mais incapacitante do mundo. Felizmente, o exercício físico pode controlar casos leves dessa doença e ser coadjuvante no tratamento de distúrbios emocionais crônicos. Olha só, bastante atenção, o argumento é sempre maior do que o tópico frasal. O tópico frasal é curtinho, uma linha e meia, 2 linhas. O argumento 1 já é mais gordinho. Coesão ou ordenador textual em primeiro plano. Um aporte, uma área do conhecimento, então aqui a citação da Organização Mundial da Saúde, conforme o planejamento. Felizmente que está aqui destacado é o posicionamento sobre a informação, para não ficar um texto expositivo. Além disso, outro benefício do exercício físico é o aumento da neurotransmissão, o que facilita o alto desempenho intelectual, conforme já intuía Sócrates ao ensinar seus pupilos durante longas caminhadas na clássica Atenas. Então, de acordo com o planejamento, também a citação de Sócrates, a área do conhecimento, que é ciência, neurotransmissão, o elemento de coesão, além disso, para grudar uma coisinha com a outra. Conclusão do parágrafo. Logo, cabe às unidades básicas de saúde orientar os pacientes sobre as vantagens do esporte no cotidiano. Eu tenho o logo, que é o elemento de coesão, e uma sugestão de ação associada aos argumentos que foram desenvolvidos. Parágrafo de desenvolvimento 2. Ademais, elemento de coesão para grudar com o parágrafo anterior. Há que se destacar, o sedentarismo é o grande responsável na contemporaneidade pela ocorrência de doenças crônicas e outras consequências. Esse é o tópico frasal D2. Começa com o elemento de coesão para grudar com D1. Apresenta a ideia central do parágrafo, que é falar em consequências do problema. Agora vem o argumento número 1 do D2.
Nessa perspectiva, segundo o IBGE, apenas 37% dos adultos brasileiros praticam algum esporte. Lamentavelmente, desse baixo índice decorrem pressão alta, doenças coronarianas e a obesidade. Então, eu citei o IBGE, a estatística, conforme o meu planejamento. Me posicionei sobre o assunto, lamentavelmente, e coloquei consequências. Vou começar o argumento 2. Outro sim, para somar uma coisa com a outra. Não ter um estilo de vida atlético pode causar acidentes vasculares e perde-se a possibilidade de aprimorar a inteligência emocional, assim como a autoestima, segundo ilustra Murakami, escritor japonês, em sua obra Sobre o que eu falo quando eu falo de corrida. Tudo seguindo o planejamento, aqui um exemplo literário foi utilizado como argumento. Quando eu faço paráfrase, eu posso primeiro explicar o livro e relacionar com o tema e depois colocar o título e o autor também. Essa possibilidade fica interessante porque foge mais ao comum, que todo mundo fala, segundo o autor no livro tal, e aí faz a citação e faz a paráfrase. Aqui eu inverti a ordem. Conclusão. Assim, as prefeituras municipais precisam investir na conclusão de parques e pistas de corrida para evitar consequências graves à saúde da população. Conclusão com ação. Conclusão geral do texto. Infere-se que para os brasileiros compreenderem a importância do exercício e abandonarem a vida sedentária, intervenções definitivas são essenciais. Portanto, cabe às faculdades de medicina e educação física, por meio de projetos de extensão, estimular a comunidade a aderir ao esporte, a fim de que todos experimentem os benefícios da atividade física. Soma-se a essa ação a atuação das escolas, por meio de Olimpíadas interescolares, estimular o atletismo para que, desde a tenra idade, o esporte seja valorizado. Se essas medidas forem executadas, o Brasil vivenciará o ideal grego mente sã em corpo são. Essa estrutura da conclusão vou explicar melhor na aula que vem. O foco hoje é mais qualificar o nosso desenvolvimento, tanto no ponto de vista de estrutura, quanto no ponto de vista de bons argumentos, seleção e apresentação de posição, opinião de acordo com esses argumentos. Pessoal, vai finalizar, eu vou fechar, vou colocar para gravar essa aula e vou mandar outro link para fazer a segunda parte da aula. Então vai ter um intervalo aí de uns 5 minutos para fazer isso, para eu poder encaminhar a produção textual desta semana, certo? Quem não puder participar depois também eu vou deixar gravadinho.